Vamos avançar na exploração da framework Laravel, procurando estudar a partir deste momento aquilo que é o conceito muito interessante da framework, que é o Eloquent. Eloquent ORM, neste caso ORM significa Object Relational Mapping, é uma das ferramentas, uma das funcionalidades da framework do Laravel que está intimamente relacionada com a área do model, dentro do paradigma MVC. E nós vamos ter a ocasião de verificar aqui ao longo da nossa exploração, e este vídeo serve apenas para uma breve introdução sobre este conceito, como é que tudo isto vai funcionar aqui de forma integrada dentro da framework Laravel. Vamos então fazer aqui uma breve introdução, exploração, vamos explorar todos nós, mais ou menos ao mesmo tempo, esta funcionalidade, e para isso nada melhor, obviamente, começar pela documentação. E quando nós entramos no site do Laravel e vamos à área de documentação, temos uma secção inteiramente relacionada com o Eloquent ORM. Vamos então ver o que é que nos diz esta documentação. Vamos aqui ao Getting Started, ele tem aqui uma introdução, e estamos aqui na introdução. Ele diz que o Eloquent ORM, e já falei aqui que o ORM significa Object Relational Mapping, okay? Está incluído no Laravel e providencia-nos ou permite-nos utilizar uma espantosa e simples forma de chegar a um mecanismo de Active Record. O que é a implementação de um Active Record? É termos então uma estrutura modular ou de modelos intimamente relacionadas com a nossa base de dados. E cá está, portanto, a implementação de uma forma simples de utilizar este paradigma do Active Record com a nossa base de dados. Cada base de dados, ou cada tabela de uma base de dados, e aqui está o conceito fundamental do Eloquent, tem o seu correspondente model. Isto é, cada tabela da nossa base de dados vai ter o seu modelo, dentro do qual, o qual irá estar intimamente relacionado com a nossa tabela e no qual nós podemos utilizar algumas funções ou métodos que já são específicos da classe model, a classe base model, mas nesses modelos nós podemos implementar as nossas próprias funções, acrescentar funcionalidades. É muito interessante e iremos ver como nos próximos vídeos. Aqui está então o resultado final dessa implementação. Portanto, os modelos permitem-nos fazer queries de informação às nossas tabelas, assim como também inserir informações nas nossas tabelas. É basicamente uma via de dois sentidos, ok? Que é o normal na comunicação com uma base de dados. Ele diz que antes de nós começarmos devemos configurar a nossa base de dados. Se estão a acompanhar esta playlist, obviamente que já têm esse pormenor salvaguardados, e passemos à secção seguinte, que é o Defining Models. Ora, para começar, vamos criar um modelo Eloquent. Ok, vamos criar um modelo Eloquent. O que é que isto significará? O modelo tipicamente fica na pasta App. Ora, aquela pasta onde nós temos também os controladores. Só que neste caso concreto, nós vamos ter aqui os modelos noutra localização. Aqui nós temos aqui os controllers, vamos depois verificar onde é que os modelos vão parar. Ok? Para nós, ele diz aqui, ok, todos os modelos extendem, ok, são uma extensão da classe base model, que foi aquilo que eu referi há pouco. E o que é que isto significa? É uma das funcionalidades principais da programação orientada por objetos. Aquilo que nós podemos fazer com hereditariedade é, nós podemos criar novas classes, neste caso, e depois fazer objetos a partir delas, ou utilizar as suas funcionalidades estáticas, por exemplo, mas herdando aquilo que já está previamente concebido. Ora, a classe model já contém um inúmero conjunto de funções, métodos, ok? E por isso será muito mais fácil nós já começarmos a tirar partido disso. A forma mais simples de criarmos um modelo é através do PHP Artisan. E temos aqui esta circunstância muito interessante, que é o PHP Artisan Make Model User. No entanto, nós não vamos experimentar esta, porque logo a seguir vem esta informação que nos diz o seguinte: se nós quisermos automaticamente ou em simultâneo gerar uma migration, isto é, queremos criar a estrutura da tabela e simultaneamente queremos também criar o modelo, nós podemos fazer isto tudo da mesma forma, ou melhor, de uma forma só, que é da seguinte forma. Vamos aqui fazer um exemplo, ok? Nós temos aqui PHP Artisan Make Model User
e depois temos aqui Migration, ou então o M. É exatamente a mesma circunstância, utilizar Migration ou M. Se nós formos aqui ao terminal e colocarmos PHP Artisan make model e depois colocarmos "-h", nós vamos ter informação detalhada sobre a parte do make model. E como podem observar, as opções são estas. Nós podemos criar uma migration exatamente utilizando o M ou então -migration. É exatamente igual. Ou se quisermos utilizar um controller ou criar um controller, também colocamos o C e o controller. Ora, vamos regressar aqui porque estamos a explorar isto, estamos a aprender. Ok? Então, ele diz-nos que nós podemos criar aqui um modelo e uma migration exatamente desta forma. Ora, reparem então o que é que acontece se eu agora colocar aqui PHP Artisan. Obviamente que não vamos criar aqui o modelo clientes, porque isso iria criar ali conflito eventualmente com a nossa migration de clientes, mas vamos criar aqui, por exemplo, uma tabela de vendas, por exemplo. Então vamos criar um modelo integrado, neste caso através do Eloquent, vamos criar aqui PHP Artisan make model, ok? E agora vamos colocar aqui o nome do nosso modelo. Ora, o nome do nosso modelo tipicamente deverá ser o nome da nossa tabela. Ok? Então se chama vendas, vamos colocar aqui vendas. E vamos colocar -M para criar o modelo. Ok? Ora, como nós temos a ocasião de verificar aqui, não há aqui nada especificado que é para criar uma tabela chamada vendas. Ok? Como nós fizemos em vídeos anteriores nas migrations, em que nós definíamos depois a tag create igual a vendas, certo? Não é necessário estarmos a fazer nada disto aqui. Vamos verificar se vai funcionar assim. Ok, cá está. Ele está a criar a migration e o modelo. Portanto, ele criou o modelo e criou a migration. Vamos verificar no nosso projeto o que é que aconteceu em termos da estrutura. Reparem que na pasta app, logo na raiz, ele foi colocar aqui o fecheiro vendas. Já lá vamos. Vamos à nossa database. Temos aqui nas migrations também o create vendas table. E reparem o porquê de eu ter explicado no vídeo das migrations, porque é que nós deveríamos utilizar esta designação ou este quase template de nomeação dos ficheiros, que era colocar create _ o nome da tabela e depois table. Ok? Create clientes table. Então ele automaticamente, através do Eloquent, o que ele fez foi colocar create _ vendas, que foi o nome que nós demos, .table. Vamos ver o que ele fez dentro deste ficheiro, que é uma migration. Portanto, a estrutura da nossa base de dados. E reparem como ele já colocou ali o nome da nossa tabela. Já colocou quer na função up, quer na função down. E, portanto, é uma forma extremamente rápida de nós criarmos aqui um mecanismo integrado de gestão desta tabela especificamente. Claro que agora aqui nós poderíamos criar todas as implementações que quiséssemos, ok? Portanto, colocar aqui a estrutura toda da nossa tabela da base de dados. Vamos esquecer por enquanto este fecheiro e vamos ver o que é que aconteceu aqui naquele que será o model. Vamos clicar aqui e reparem, ele criou aqui uma classe chamada vendas que estende o model. E como podem observar, tem o namespace app, usa aqui a classe model e não tem cá mais nada. Se nós quisermos usar mais, nós poderemos usar mais imports para aqui para dentro, ok? Ora, se bem se recordam, nos vídeos anteriores nós temos estado a utilizar uma tabela chamada clientes, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar daqui o create vendas, ok? Vamos fazer aqui um delete e vamos aqui fechar, não vamos gravar e vamos aqui no nosso vendas, vamos alterar quer o nome do fecheiro por uma questão de coerência, mas também aqui o nome da classe para clientes. Ok, então vamos fazer aqui um rename, clientes, ok, e vamos alterar aqui para clientes. E a partir deste momento temos então o nosso modelo relacionado com a nossa tabela clientes, como se nós tivéssemos criado aquela migration. A nossa tabela já está com imensas informações lá dentro e, por conseguinte, esta relação que existe aqui entre as duas funções vai nos permitir aqui, então, ver se estes mecanismos estão a funcionar corretamente. Eu penso que esta alteração não é significativa, ok? E vamos então verificar aqui o que é que a documentação nos diz. Se porventura eu cometi aqui algum erro, obviamente que nós teremos a ocasião de compor tudo isto. Ele diz então, vamos olhar aqui para o exemplo flight e para o propriamente dito o seu modelo, ok?
onde nós vamos buscar informação à tabela flights da base de dados, ok? Então o que ele tem aqui aquele que é o aspecto da nossa classe. Então ele diz assim, ok, nós temos aqui o table names, ele diz, notem que na criação do modelo do Eloquent, nós não tivemos que definir o nome da tabela, porque ela foi automaticamente colocada lá, ok? Por convenção, de snake case, o plural, é utilizado. Ora bom, vamos ver aqui o que é que aconteceu. Bom, agora já não dá para ver, porque eu criei um modelo, e eu vou ter que criá-lo aqui outra vez. Eu criei um modelo chamado vendas, mas vamos testar a fazer PHP artisan make model venda web, ok? Ele está-me a dizer aqui que há um problema, ok, aqui com este erro que é muito vulgar. Vamos aqui utilizar o Composer. Ok, o Composer está aqui a funcionar, Composer, e depois temos aqui o dump autoload. Normalmente, se fizerem isto, ele funcionará novamente. Portanto, PHP artisan make model venda, sem o S, venda e menos "-m", ok? Ok, ele diz que o modelo já existe, ok? Vamos criar um outro, porque eventualmente ele não criou aqui depois com a migration, ok? PHP artisan make model, por exemplo, produto, menos "-m", ok? E está criado. Reparem o que é que aconteceu, e era isto que eu queria chamar a atenção nesta nossa introdução ao Eloquent. E é isso que está referenciado aqui na documentação. Table names. Ele disse que, note que nós não dissemos ao Eloquent qual era a tabela que iria ser criada para o nosso modelo. Por convenção, o snake case plural. O que é o snake case plural? Ele vai colocar um S automaticamente quando ele não existe. Ora, isto significa o quê? Que eu, se tiver que criar um modelo para o cliente, e o modelo é sempre na perspectiva do registro e não na perspectiva da tabela, ok? Eu criei aqui um modelo para o produto. Ora, o que ele foi fazer aqui no meu sistema foi criar uma classe produto, ok, tudo certo, mas criou aqui uma migration chamada produtos, ok? E eu não defini que era para ser produtos, ele automaticamente acrescenta o S no fim, ok? É importante nós termos aqui a noção desta convenção. Então o que significa aqui é que, no caso concreto do exemplo que eles dão, ele criou também esse tipo de tabela. Ora, é óbvio que nós não vamos explorar aqui o Eloquent exatamente da forma como está aqui elencado por aqui abaixo, mas vamos tentar perceber como é que nós conseguimos interagir com isto de uma forma muito aproximada àquilo que nós sabemos até ao momento. Isto é, qual é a diferença entre utilizar Query Builder e utilizar o Eloquent ORM para comunicar com as nossas bases de dados. E é isso que nós vamos tentar ver já no próximo vídeo. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu comentário ou sugestão, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.